Olá, eu sou a Samantha Mauren e bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia em um ano. Hoje é o nosso 109º dia e vamos ler Juízes capítulo 5 e 6 e Atos capítulo 20. A versão da Bíblia é Revista e Atualizada da editora SBB. Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 éfa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face.
Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo, que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho.